Bom, doutor Sproycer está junto com a gente, porque hoje nós temos o Você, o Doutor. E o doutor Sproycer vai falar sobre epilepsia. Nós vamos aprender aqui mais sobre as causas, os sintomas, os tratamentos e também como socorrer alguém durante uma convulsão, viu, Renatinha? Mas antes das explicações do doutor Sproycer, vamos conhecer a história de duas pessoas que convivem há muito tempo com a epilepsia, doença que atinge mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. A reportagem é de Ana Paula Neves. A criança parece dormir um sono tranquilo. De repente, começa a ter crises epiléticas. Espasmos, torções de mão, convulsões. Esse registro é um dos muitos compartilhados na internet por pais de crianças com epilepsia. Um problema que geralmente é diagnosticado muito tempo depois do surgimento dos primeiros sintomas. Quando Felipe tinha 7 anos, ganhou uma cachorrinha de presente, a Mel. Nas primeiras noites juntos, a cachorra percebeu que algo de errado acontecia quando o menino dormia. Eu estava só assistindo televisão, aí aconteceu e eu só lembro que a Mel começou a latir e minha mãe foi lá ver. Começava ali uma nova fase para a família toda. A primeira crise dele aconteceu aos 7 anos e no sono, né? Então, no começo era muito difícil, porque eu fiquei 2 anos sem dormir, esperando que essas crises aparecessem, porque eu não sabia como é que ia ser o pós-crise. Tem algumas crianças que após crise vomitam, aspiram vômito, ou podem se asfixiar com a própria saliva. Então, a gente ficava desesperado, não sabia como era esse tipo de crise, né? Depois de muitos exames, Felipe ouviu dos médicos o diagnóstico. Tem epilepsia tônico-clônica generalizada, uma disfunção no cérebro que acontece principalmente enquanto ele dorme. Ele já fez 36 eletroencefalogramas e todas as alterações eletroencefalográficas são no sono. A causa da epilepsia do Felipe, a gente não sabe por quê. Não teve uma queda, não teve problema no parto, não teve nada, uma infecção, não teve nada que comprovasse. Ele não tem uma má formação. Felipe depende de medicamentos que evitam as crises convulsivas. Testou 18 remédios até encontrar substâncias que controlem as convulsões. Mas como está na adolescência e a obediência não é o forte dos meninos e meninas nessa fase da vida, já viu, né? O que aconteceu da última vez, então? Então, eu engasguei com o remédio e saiu pela boca e não avisei minha mãe. Aí na escola aconteceu. Uma crise? É, aconteceu uma crise na escola. Não engasgou mais? Não, Ah, que sorte. bom, né? Felipe e a família tratam o assunto com leveza e transparência. Eu voltei a estudar, eu estou fazendo neuropsicologia, para poder entender melhor como ajudar o meu filho. Nívia faz parte de um grupo de mães na internet, organiza eventos para divulgar a epilepsia e produziu até um folheto explicativo, indicando o que fazer para socorrer alguém com crise epilética. Onde ele ia, eu mandava isso aqui na mochila. Nós nunca escondemos a condição que o Felipe tinha e tem hoje. Ele precisa tomar as medicações de manhã e à noite. Uma das maiores preocupações das famílias é garantir que uma pessoa com epilepsia tenha uma vida normal. E como garantir isso se essa pessoa tem que sair do convívio dos familiares e estar perto de outras pessoas que não têm essa informação do ataque que pode acontecer a qualquer momento, né? De uma crise convulsiva e o que oferecer para essa pessoa, que medicamento dar. No caso do filho da Nívia, qual foi a medida adotada aqui? O Felipe não sai de casa sem esse cartãozinho, que contém informações muito importantes. A primeira informação é de que ele é epilético e as outras, a quais medicamentos ele é alérgico e também quais são os remédios que ele toma. Ô, Nívia, essas informações já foram úteis ao Felipe? Sim, o Felipe, além de ir para a escola todos os dias, né, a escola tem essas informações na ficha da escola. Isso é muito importante que as famílias instruam, né? Ele viajou já para 5 dias, um acampamento para a escola. Então, ele vai com isso no bolso. Caso aconteça uma crise e que passar de 5 minutos ou que for uma crise recorrente, ele precisar ir a um pronto-socorro, aqui estão as alergias que ele já apresentou e a medicação que ele faz uso. Com os medicamentos, Felipe leva uma vida normal. Não me incomodo. Só sigo a vida. O caso da Adélia é diferente.
Este período de é manha, é malcriação, é charme, isso tudo eu já passei e muito. Ela também tem epilepsia, mas por conta de um dano cerebral causado no parto prematuro. Qualquer contrariedade, ela pegasse isso aqui, você tomasse, ela já... Desmaiava? Não, ficava roxa, não desmaiava mesmo, mas ela arriava, né? Eu achei que fosse, porque achei malcriação, né? Você contrariar, ela caía, roxinha. Então eu achei que era a manha mesmo. Birra e tal, né? Isso, aí depois o médico disse, não, ela tem um problema, vamos cuidar. A primeira crise grave aconteceu aos 3 anos de idade e a Adélia ficou com sequelas. Ela não tem coordenação motora, ela não conseguia pegar um lápis. Um longo tratamento e o uso contínuo de remédios controlaram as crises. Adélia voltou a mexer as mãos sem dificuldade. Parecia que a epilepsia tinha sido uma espécie de doença da infância. Sua primeira crise única nesse período foi aos 3 anos de idade. Aos 3 anos de idade. Depois você não teve mais nada. Até ser atropelada aos 19 anos. Aí eu tive um traumatismo de base de crânio. As crises foram diferentes nessa fase. De repente eu desmaiava. E os médicos não explicavam o porquê disso? Não. Podia ser queda de pressão, não tinha nada que justificasse. Anos depois, durante um baile de carnaval, Adélia desmaiou na frente do Inácio. Eles namoravam na época. Adélia foi operada. Uma cirurgia na cabeça a deixou livre das convulsões por 5 anos. Mas ela passou a ter episódios de ausência, como se estivesse desatenta. Fazia faculdade, sofreu muito preconceito. O professor virou para ela e falou: o que você está fazendo aqui na aula se você é débil mental? Meu Deus! Na faculdade de Direito, por um professor catedrático da faculdade. Adélia se formou em Direito e construiu uma família do jeitinho que ela sonhava. Ela queria ser mãe, era um desejo dela, um sonho dela ser mãe, e ela foi atrás de criar as condições para isso. E na ordem. E ainda determinou que o primeiro era menino, que a segunda era menina, escolheu o nome dos dois, eu não tinha direito nem a opinar. A Adélia passou a se observar mais. Os médicos já sabem dizer o que desencadeia essas crises epiléticas em você? Bom, eu sei que em mim tem vários fatores, né? Estresse, ansiedade, hipoglicemia, pressão baixa. E agora há pouco eu descobri pelo endócrino que magnésio e cálcio baixo também pode desencadear. A epilepsia é uma doença neurológica não transmissível. Já o preconceito, esse sim é contagioso e causa muita dor. A gente ainda vive com muito preconceito. Ainda tem muito os mitos, né? Cuidado que a baba pega, o demônio tá solto. Falar sobre o assunto, entender que as crises epiléticas são controláveis com medicamento e que há grandes chances de cura é tudo o que as pessoas deveriam saber.